Então, cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Queridos e amados irmãos, convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Leamos do versículo 5 ao versículo 15. O tema que eu irei falar hoje é: a semente é a palavra de Deus. Por favor, aquele que encontrar, coloque-se em pé em reverência à palavra do Senhor. Então eu vou ler e os irmãos tenham em vista. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 5. Diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Vamos orar. Ó Deus querido e santo e todo-poderoso, muito obrigado pela porção preciosa da Tua palavra. Me usa como instrumento Teu, usa cada um de nós, Pai. Fala aos nossos corações, pois nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. A semente é a palavra de Deus. O trabalhador, o semeador é o trabalhador, saiu a semear, a plantar. Aqui, quando Jesus conta essa parábola, essa história, o versículo 4 diz assim: e juntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Então, parábola é uma história que Jesus criava para falar da realidade da vida atual, em questões morais e espirituais, para que o povo entendesse e colocasse em prática. Então, Jesus, ele tinha essa grande habilidade e esse método de ensino, de pregar a palavra de Deus. O trabalhador, Jesus diz: um trabalhador saiu a semear e uma semente caiu, mas as aves do céu a comeram. E ele deu 4 tipos de semente. 4 tipos de semente. E o interessante, irmãos, é que os discípulos não entenderam. Que caiu sobre espinho, aqui caiu sobre pedra, e aqui caiu, e as aves do céu a comeram, e aqui caiu em terra boa. 4 tipos de sementes. Os discípulos não entenderam. Fizeram a pergunta: Senhor,
nos ensinas, né? E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Que história é essa? Como eu devo aplicar essa história? Como é que eu posso entender o que isso vai mudar a minha vida? Como isso pode edificar a minha vida? Que mensagem eu recebo dessa palavra? E muitas vezes acontece isso conosco, que já temos alguma experiência com a questão da interpretação bíblica, e principalmente com aquele que não tem uma experiência com Deus, não tem uma vida religiosa em devoção a Deus. E os próprios discípulos que andavam com Jesus não entenderam. Aí Jesus, ele dá essa explicação da parábola. Ele começa dizendo: a primeira semente, no versículo 12, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra, depois o diabo vem e tira do coração a palavra para que não se salvem crendo. Ora, nós entendemos aqui que o solo que vai ser plantado a semente é o coração do homem, coração do ser humano. Esse é o solo que vai ser plantado a palavra. O semeador, eu entendo que sejam os discípulos de Jesus, os trabalhadores, os servos de Deus. Então, se você é um servo de Deus, você é um semeador, que deve plantar a boa semente. Jesus explica isso, que alguma semente caiu junto do caminho, as aves do céu a comeram. Aí Jesus vai para outra explicação: e os que estão sobre pedras, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crescem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Jesus explica bem direitinho. A terceira é a que caiu entre espinhos. E aí Jesus dá estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas e deleite da vida, e não dados riquezas e deleite da vida, e não dão fruto com perseverança. Então muitas vezes a pessoa recebe a palavra, mas tem muitos amigos, pagodes, festas e outras coisas, e isso lhe tira o foco, lhe desvia do caminho da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, Jesus dizendo, ele disse que desviam do caminho. Então tira o foco, a atenção, tira a sensibilidade humana, o desejo de agradar a Deus, e se perdem pelo caminho. A que caiu entre espinho é exatamente isso, né? E a caiu em boa terra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Então Jesus, ele faz a própria hermenêutica dele, da história dele, da parábola dele. Então poucas parábolas Jesus explica com excelência. Essa ele dá uma explicação bem detalhada. Agora, irmãos, o que eu quero questionar aqui conosco é como eu pensava antigamente. Então eu pensava que a forma como o semeador, esse semeador aqui trabalhava. Eu pensava que o semeador, ele pegava a semente de uma forma, metendo assim a mão no saco onde estava a semente. Eu pegava aqui a mão no saco e saía de uma forma displicente, e algumas caíam pelo caminho, como Jesus falava. Então, onde ele armazenava a semente, ele não colocou a semente de uma forma adequada para que a semente caísse nesses determinados pontos que Jesus enumerou aqui. E eu comecei a pensar, comecei a meditar nessa parábola. Eu digo, mas isso não encaixava bem. E eu cheguei ao seguinte pensamento: sendo nós o semeador, e sendo nós também o campo
onde será semeada a palavra, porque ao mesmo tempo que o homem é o semeador, o seu semelhante é o campo, é o solo que será plantada a palavra. Então essa semente, como Jesus fala, isso não precisa de interpretação nenhuma, de hermenêutica, de ser um exegeta que saiba uma teologia profunda. Jesus explica, a semente é a palavra de Deus. Então essa semente, ela é selecionada. Então a semente, ela é selecionada para o plantio. Aqui não é a questão da roleta russa, não. Eu não sei nem o que é que os russos têm a ver. Não é a roleta lá do Silvio Santos, diga assim, ó, a semente vai cair. Não. Não é de uma forma aleatória. O solo, ele tem que ser preparado e trabalhado para receber a semente. Aquele que semeia a palavra, o semeador que vai plantar a semente, ele tem que trabalhar o solo, tem que preparar o solo para receber a semente. E eu estava pensando, até ontem nós estava conversando com a senhora, a mãe do Cristiano. Cristiano é o esposo da mãe da Natália, da irmã Anastácia, e falando sobre plantio. E os irmãos que trabalham na roça sabem muito bem disso, mais do que eu só de acompanhar, que quando se planta uma semente no pé da serra, quando a gente viaja a gente vê muito isso, muitas serras, e o plantio, o pessoal planta na serra, onde tem muita pedra, mas o pessoal broca e planta, e tem fartura na subida da serra, e serra só tem muita pedra, mas o pessoal planta. Mas por quê, irmão? Porque o solo é trabalhado, porque o solo, a gente não imagina que ele é fértil, que ele pode ser plantado, e muitas vezes nós, como semeadores, a gente começa a enxergar alguns determinados solos e julgar os solos. Esse aí, o semente que foi plantada no coração do irmão caiu entre espinhos. Ele não está resistindo às tentações e os prazeres, os deleites da vida, como diz aqui as Escrituras Sagradas, e nós começamos a traçar um perfil do solo, mas nós não preparamos aquele solo, nós não trabalhamos aquele solo, nós não oramos a Deus, não selecionamos a semente. Certa vez, irmãos, abrindo aqui um parênteses para contar uma realidade que aconteceu comigo. A semente é a palavra de Deus, correto? E nós temos que pegar a semente e colocar no lugar certo para que ela nasça. Eu não posso colocar a semente em cima da pedra. Eu tenho que plantá-la num solo que ela vai germinar, vai crescer e dar frutos. Certa vez eu fui fazer uma visita a um casal de idoso, e o irmão estava muito doente, quase em estado terminal, chegando bem pertinho. E eu peguei a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a semente, para confortar o irmão que estava moribundo, e fui ler a palavra, a semente, e eu usei o Salmo 90. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos o texto que eu li para o conforto do irmão. Salmo 90. Eu comecei a ler o Salmo 90 do início, bem do comecinho,
do versículo 1. E quando eu cheguei aqui, no versículo 10, vou ler aqui o versículo 9 e o 10, eu me senti desconfortável. Aí eu vi que eu não tinha pegado a semente correta para plantar no coração do irmão. Eu estava levando uma palavra de conforto, a minha intenção é essa, levar uma palavra de conforto, de esperança, de ânimo, de estímulo, para que o irmão tivesse os seus últimos dias de vida com mais alegria, com mais prazer e satisfação. Mas era um irmão muito idoso e estava muito doente. E eu lendo o texto em alta voz, bem claro para o irmão, e eu lendo aqui, eu lendo, eu disse: pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação, passam os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. E como aí eu vi, digo, como eu vou confortar o irmão dizendo que ele já está no final da vida? O irmão tinha mais de 80. Eu digo, e agora? Digo, que palavra eu vou dar de conforto? Então eu peguei a semente, mas eu não preparei o solo, ou usei a semente errada. Eu digo, eu vou fazer a visita ao irmão, e ficou o questionamento na minha mente. Digo, meu Deus, eu poderia ter escolhido outro texto, um texto de mais ânimo, de mais alegria, mas dizer para o irmão, não tem jeito não, o ser humano, uma média de idade é 70 anos, e a Bíblia diz, aquele que passa de 80, o que passar disso é canseiro e enfado. Então o velho, ele vai sentir cansado, vai sentir enfadado, vai doer um bocado de coisa, não é? É dor, é o que a Bíblia diz. E eu fiquei constrangido com a própria palavra, porque na minha mente eu usei mal. Então eu acho que eu não selecionei a semente de uma forma correta. Onde é que eu quero chegar, irmãos? É que essa semente, ela não é plantada, não é para ser plantada de uma forma aleatória, sabe? Sair jogando. E muito menos nós traçarmos um perfil de um irmão e dizer que ele não vale a pena mais pregar para esse irmão. Não vale a pena eu pregar para ele, sabe? Rapaz, eu já desisti de fulano. Fulano já está todo tempo na igreja e não sabe disso, sabe? Quer dizer, o solo que muitas vezes o Espírito Santo de Deus está nos levando para lá, nos indicando, porque é o Espírito de Deus quem usa o trabalhador. Vejamos, quando Jesus fala no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, porque Evangelho de Lucas é o único que fala da parábola do filho pródigo, parábola do filho pródigo, capítulo 15, a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu a fazenda. 2 filhos, o mais novo pediu a herança, a parte dele. Já está errado, porque a herança, ela só é dividida quando o herdeiro morre. O herdeiro não pode dar em vida. Então a parte da herança só é dividida quando o herdeiro morre. Quando, no caso, o patriarca aqui resolveu atender o moço, atender o mais novo. Quando Jesus conta essa parábola, esse jovem, a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, viveu de uma forma irresponsável, gastou toda a sua herança,
teve necessidade de trabalhar. Já pensou isso? A pessoa tem necessidade de trabalhar. Os ricos não tinham necessidade, mas ele teve necessidade de trabalhar. O emprego que ele arranjou foi de cuidar de porcos. Não cuidou de aprender a fazer um curso técnico de qualquer coisa, nem com os trabalhadores do pai dele, ser um administrador da fazenda. Não, ele foi cuidar de porcos. E interessante que quando Jesus conta essa parábola do filho pródigo, ele dá esse exemplo de cuidar de porcos, porque para o judeu era uma humilhação, uma vergonha total, chegar ao fundo do poço, é chegar na lama mesmo, porque o judeu não comia nem porco, não criava porco. Para o judeu isso era uma humilhação, a pior que existia. E foi cuidar de porcos, inclusive se alimentar com o que ele levava para os porcos, ele aproveitava uma parte para ele. Veja que ponto chegou esse jovem. Mas ele resolve voltar para casa. Se levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu, perante ti, não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um trabalhador teu. A Bíblia diz que o pai, antes que o filho falasse isso, já recebeu o filho de braços abertos. Pediu que ele fosse tomar um banho, pediu os empregados que trouxessem as melhores roupas, desse para ele um chinelo novo, colocasse roupa nova e um anel da família, porque aquele filho estava morto e agora vive, e que todos deviam se alegrar, porque ele ia matar o bezerro mais gordo, para que todos se alegrassem. O filho mais velho ficou furioso, indignado, porque não tinha feito nada dentro de casa que desabonasse a família, e o pai não tinha mandado matar nem um frango, nem o dia da festa do aniversário era comemorado para ele. E aquele filho que envergonhou a família agora é motivo de alegria. Vejam, irmãos, comparando com a parábola ali da semente, sendo o solo o próprio homem, aí vamos aplicar aqui conosco. O filho mais moço estava lá com o pai, na igreja, aprendendo. A semente estava no coração dele. Ele preferiu sair por mundo. Pai, não vale a pena pregar para esse cara não, né? Não vale a pena insistir com esse cara não, rapaz. Aí o outro que ficou em casa, que era fiel à família, ao trabalho, era uma pessoa pacata dentro de casa, se indignou, porque aconteceu algo que ele não foi a referência. Esse aí também não está com nada, não é? Não é digno. Quer dizer, sendo nós os trabalhadores, mas também nós somos o campo. E quem nos autoriza a eliminar o solo? Quem nos autoriza? Pai, não vale a pena pregar para aquele irmão não. Eu não vou insistir com fulano e com cicrano. Irmãos, eu vou contar aqui um pouco de testemunho da minha vida. Eu fui o último a se converter na minha casa. Na minha casa somos 6. Naquela época todos dentro do mesmo lar. 6. 4 homens e 2 mulheres. Meu irmão se converteu, meus irmãos se converteram, todos eles, minhas 2 irmãs e minha mãe. Mas eu não me converti. Minha mãe e meus irmãos ficaram falando do Evangelho para mim. Passaram anos falando do Evangelho e do amor de Jesus para mim. Eles não desistiram de mim. Se os meus irmãos tivessem desistido de mim, o que era eu? E eu me lembro, amados, que eu sentado lá na sala da minha casa, meu irmão Natan, hoje pastor da Assembleia de Deus,
Ele falava para mim, olhava nos meus olhos e dizia: Zeno, se tu não aceitar a Cristo, tu vai para o inferno, cara. Tu é meu irmão, tu vai para o inferno. Você sabe o que foi que eu fiz, irmãos? Naquele tempo não existia a garrafa PET. Eu estava bebendo água mineral numa garrafa de vidro. Eu olhei nos olhos dele, papoquei a garrafa na parede, pá! E saí para os campos jogar bola. Saí indignado por ter ouvido uma palhaçada daquela. Olha, irmãos, o meu irmão não desistiu de mim. Você sabe o que foi que eu fiz? Eu chorei sozinho. Casar de novo. Deus me chamou, irmãos. Mas os meus irmãos não desistiram de mim. Mas eles trabalharam o solo. O solo era eu sou o solo, você é o solo. Os irmãos que estão afastados são o solo e precisam ser trabalhados. Nós somos trabalhadores e temos que ser trabalhadores incansáveis. Nós temos que selecionar a semente, plantar a semente, preparar o solo, que o coração dos irmãos, o resto, o Espírito de Deus é quem vai fazer, irmãos. Não somos nós, não. Nós não temos esse direito de riscar X em figura de ninguém. Deus não nos deu esse direito de eliminar ninguém. Deus nos deu a semente, a palavra de Deus, para semear, para plantarmos. Isso Deus nos deu, a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Que ouviu, ouça. Mas nós não temos esse direito. Temos testemunho aqui de pessoas que passaram anos frequentando igrejas, mas resolveram crer, aceitar Cristo pela fé. Anos depois, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Quero finalizar lendo esse texto. Evangelho de João, capítulo 5. E o versículo 43, que diz assim: Eu vim em nome de meu Pai, e não aceiteis. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Jesus veio em nome do Pai, e as pessoas rejeitam Jesus, não aceitam a Cristo, a mensagem da verdade. É preciso aceitar a mensagem da verdade, crer na palavra de Deus. Agora, quantos estão ouvindo outros em seu próprio nome e aceitando? Queridos, vamos ficar com Jesus. Vamos ser trabalhadores incansáveis, semeadores. Jesus dá o exemplo da semente da mostarda, uma semente bem pequenininha. Se a gente não fechar a mão, até fechando, ela pode escapar entre as brechas dos dedos. Mas quando plantada e quando ela germina, cresce, as aves do céu fazem ninho naquela árvore, que dá uma sombra gostosa, e as aves do céu fazem ninho. Nós, se a palavra foi plantada no seu coração, e ela criou raízes, e você cresceu, saiba que aquele que não tem uma experiência pessoal com Jesus, quer sentir o prazer de ficar na sua sombra, para pegar esse vento gostoso. Imagine nós aqui no Ceará, somos cearenses, irmãos. Quando a gente fica debaixo de um cajueiro e de uma mangueira, que alívio!
Diga quem trabalhou lá em Baretama. Tinha um cajueiro a 50 metros. No círculo de 20 metros era só sol. 35 graus, 40 graus, uma sensação de quentura incrível. E de vez em quando nós tínhamos debaixo do pé de cajueiro para sentir o prazer do vento e aquela sensação gostosa de alívio. Você é um semeador? Ou você ainda é o campo que precisa ser trabalhado para que a semente seja plantada em seu coração e a semente selecionada para que você possa criar estímulo, prazer e alegria de viver para a glória de Deus? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero agora orar por você. Ó Deus, a tua palavra é a semente plantada em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser solos férteis, que as aves do céu, Senhor, não venham tirar isso do nosso coração, da nossa vida. A semente que foi plantada não foi jogada aleatoriamente, Pai. Não é a roleta russa. Ela não foi arremessada de forma aleatória. Ela foi plantada com carinho e com prazer, Pai. Ó Deus, nos abençoa para que aquilo que impeça, Senhor, que possa impedir de brotar a semente, Pai, essa barreira, essa pedra saia do caminho. Ó Deus, que seja transformado o nosso coração em solo fértil. Que nada nesse mundo, Senhor, venha nos tirar o prazer e a alegria de sermos servos Teus, ó Deus. Nem o nosso trabalho, nem a família, nem amigos, nem o dinheiro, nem a falta do dinheiro, que nada nesse mundo nos separe do amor de Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos dar fruto com perseverança. É o que nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.